Com alegria, estamos aqui juntos mais uma vez para seguirmos com a leitura desse fantástico livro, Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Cura Verdadeira. Tanto o Dr. Vogler quanto a doutora Fiore se formaram em psicoterapia tradicional, mas vindos de lados opostos do Atlântico, estavam descobrindo a mesma coisa. A terapia de vidas passadas funciona. Seus pacientes estavam melhorando. Como acontecia no livro da doutora Fiore, as histórias que apareciam nas sessões de terapia do Dr. Vogel soavam como verdadeiras, sem nenhuma das características de uma fantasia. Todas eram salpicadas com detalhes do cotidiano, que eu começara a reconhecer como uma das marcas registradas das lembranças de vidas passadas verídicas. Mas era a verdade psicológica da história que importava para o Dr. Vogler. Ele dizia que os seus pacientes, que não importava se eles acreditavam ou não em reencarnação, para que a terapia de vidas passadas fosse eficaz. Dava resultados, qualquer que fosse a crença. Assim sendo, ele não está preocupado com a prova histórica daquelas vidas. Raramente ele procura nomes específicos, datas ou detalhes históricos. Na verdade, ele se desencoraja seus pacientes de pensarem sobre quaisquer provas, avisando que poderia ser uma distração, drenando a energia vital do poder da cura da história. Uma memória de vida passada não é um fim em si mesmo, sublinha ele, mas é um meio para a catarse emocional, o autoconhecimento e a cura, que são os verdadeiros fins da psicoterapia. Como a doutora Fiore e o Dr. Vogler ajudam seus pacientes a procurar a fonte de seus problemas atuais em histórias de vidas passadas. Mas onde a maioria dos casos da doutora Fiore mostra normalmente uma simples relação de causa e efeito entre a vida passada e a vida atual. O Dr. Vogler mostra quão complexos tanto a causa quanto o efeito podem ser. A fonte de um problema pode repercutir através de várias vidas passadas, e cada uma das vidas pode adicionar uma camada a mais de complexidade ao problema. Ele mostra como uma série de vidas passadas pode criar um emaranhado de problemas emocionais, físicos e mentais no presente. Por exemplo, uma fobia pode ser acompanhada de um sintoma físico. Ser enforcado por falar contra as autoridades poderia resultar numa dor crônica no pescoço, um pavor de falar em público. A fobia de Chase, de barulhos fortes, e o seu eczema, ambos são provenientes de um trauma de guerra. O Dr. Vogel viu uma longa lista de fobias inexplicadas serem curadas por regressões de vidas passadas. Subjacente a cada fobia encontra-se um trauma de uma vida passada específico e correspondente, na maioria das vezes, uma morte. Mas também descobriu que a terapia de vidas passadas cura uma série de outros medos. Medos neuróticos, tais como distúrbios alimentares, insegurança aguda, depressão, baixa autoestima e obsessão por dinheiro. Algumas doenças físicas podem remontar a danos de uma vida passada específica. Enforcamento, estrangulamento se manifestam com dores no pescoço, nos ombros. Evisceração pode resultar em problemas intestinais. Morrer por inalação de fumaça ou gás parece como problemas pulmonares ou alergias. Sintomas físicos podem ser causados não apenas por feridas físicas, mas também por golpes penetrantes na psique. Dores de cabeça podem advir de escolhas mentais intoleráveis. Sinusite pode ser um fracasso a ser lamentado. E dores nas costas podem provir de uma grande carga de culpa. Ideias e pensamentos podem transcender a morte. O último pensamento que ocupava a mente no momento da morte pode ser impresso na alma e dominar o pensamento da pessoa na próxima vida. O Dr. Vogue chama isso de roteiro de vida. Esses roteiros de vida podem modelar a índole de uma pessoa, suas características e motivações, dando uma aparência enganosa de como o mundo funciona e de como as pessoas deveriam agir. Por exemplo, o roteiro de vida não é seguro se arriscar no mundo lá fora. Poderia resultar em uma morte de um ataque de surpresa.
Eu não sou suficientemente bom. Pode provir de uma falha qualquer, séria, de uma vida passada. É tudo culpa minha. Poderia vir de qualquer tipo de erro fatal. Morrer num acidente enquanto criança, tendo os pais próximos, poderia resultar no roteiro de vida. Vocês não me protegeram. Não são apenas os traumas por morte que são trazidos para o presente. A segunda categoria de traumas mais frequentes, após a morte violenta, é a separação e o abandono. É um tema triste que se espalha por toda a história. Ser separado dos pais quando criança, durante a guerra, ser abandonado no mato em tempo de fome, ou ser separado dos entes queridos que não vendidos como escravos. Ser separado permanentemente dos pais ou da família pode violentar tanto a psique de uma pessoa que a perda domina a mente até a morte, mesmo que a morte só aconteça muitos anos depois. Esse trauma pode se manifestar em vidas futuras sob a forma de insegurança, dificuldade para acreditar nos outros, enorme possessividade ou ansiedade da separação em bebês. Dificuldades com relações pessoais, brigas em família, também podem estar profundamente enraizadas em roteiros de vidas passadas. As mesmas pessoas entram e saem das nossas existências, reaparecendo seguidas vezes para dar cabo a assuntos passados. Isso nos fala o Espiritismo, que renascemos no mesmo núcleo familiar para resolver esses passados. Continuando, voltamos atrás para reprisar os mesmos assuntos, invertendo papéis, mudando de gênero a cada vida. Os relacionamentos variam entre o amor e o ódio, com todos os matizes intermediários. Os assuntos podem ser relativos a grupos de 2, 3 ou 4 ou qualquer número de pessoas. Relacionamentos possessivos, creio, são os mais comuns. Um ex-marido pode ser agora uma filha adorada, ou um ex-amigo leal pode ser sua mãe. Geralmente, se o relacionamento foi bom no passado, continua sendo bom no presente. É verdade que o amor sobrevive, embora os papéis possam se inverter. A paixão por uma alma gêmea não é uma ideia romântica, isso realmente acontece. Mas o livro do Dr. Vogel trata da cura verdadeira. Os seus pacientes chegam à terapia trazendo uma enorme carga de problemas de relacionamento. Ao regredirem, muitas vezes, descrevem rixas e querelas vingativas que duraram vários séculos e muitas existências. Várias disputas entre pai e filho, senhor e escravo, vítima e carrasco, esposas, amantes, parentes. A lista é extensa. São reenergizadas, repetidas na vida atual. O Dr. Vogel menciona um caso em que um pai e filha se alternaram durante 6 vidas distintas, e um outro em reprises amargas entre 3 pessoas, mãe, filha e neto na vida atual. Puderam ser acompanhadas através de 8 vidas passadas. Esses casos, meus amigos, a gente vê claramente descritos nas obras de Kardec e Chico Xavier. Mas não cabe aqui falarmos de fontes religiosas. Falamos aqui de fontes científicas, comprovando as fontes religiosas, não é verdade? Lembro sempre que temos vários capítulos deste livro. As pessoas que encontraram primeiramente este capítulo, convém que comecem do princípio. Um grande abraço e até o próximo.